Vamos conversar um pouco no programa de hoje com o médico Luiz Eduardo Scheida, o Dr. Scheida, que está aqui com a gente. E hoje ele vai falar um assunto interessante, especialmente para você que trabalha e às vezes reclama que trabalha. Dr. Scheida, como vai? Tudo bem? Bem, obrigado, Marcelo. Vamos discutir isso. Trabalhar não mata, é isso? Olha, segundo o grande médico cardiologista Eurípides de Jesus Zerbini, muita gente não lembra do Zerbini, mas o Zerbini foi o pioneiro no Brasil de transplante de coração. Quando faziam na África do Sul, o Dr. Barnard, que era conhecido mundialmente, né, transplantava corações, o Zerbini começou a fazer no Brasil e fazia muito bem em São Paulo. Ele já é falecido, mas foi um grande cardiologista, reconhecido por todos, com livros escritos, técnicas cirúrgicas muito aperfeiçoadas. E ele falava, Marcelo, a seguinte frase: trabalhar não mata, o que mata é raiva. E o Zerbini, ele não queria dizer a raiva, a cólera, não era isso, né? O indivíduo colérico, não. É que naquela época, lá da década de 60, a gente não tinha o termo estresse ainda abrasileirado, né? Que é um termo americano. Não era moda, não era usado. Não era usado. Então se falava de raiva, né? O que ele queria dizer é que o trabalho não mata, o que mata é o estresse. E ele justificava isso dizendo que um indivíduo que é altamente competitivo, que, vamos dizer, tem metas a bater e persegue aquilo acima de tudo, às vezes acima dos amigos, da família, da esposa, dos filhos e tudo, esse indivíduo tem uma propensão muito maior em desenvolver problemas cardíacos e, portanto, tem uma vida abreviada muito maior do que aqueles que têm um pouquinho menos sede ao pote, né? Do que aqueles que vão com mais tranquilidade e tudo, né? Então ele cunhou essa expressão que é conhecida por todos: trabalhar não mata, o que mata é raiva. Às vezes o cidadão é até atleta, né? Mas acaba morrendo porque é muito estressado e nervoso mesmo, né? Você veja, Marcelo, o estresse, ele é fundamental para a gente viver, claro, né? O estresse que eu digo assim, quando você tem alguma coisa para fazer e você se estressa rapidamente e rapidamente volta ao normal, isso é positivo. Né? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Isso é uma lógica da existência humana, da raça humana e dos outros animais, quando você se confronta com algum perigo. Né? Então, vamos dizer, você está na selva andando, de repente você dá de cara com uma onça, com um leão. Barbaridade. Né? Ou você desmaia, quer dizer, acabou tudo para mim, bum, e cai, né? Ou você sai para o outro lado correndo feito um louco, ou enfrenta a fera, né? O estresse é feito para isso, para num momento de perigo, você realmente dar tudo que você tem de força para você vencer aquele obstáculo. O grande problema que nós estamos tendo na atualidade é que o estresse permanece alto. Você tem um pico de estresse e ele vai embora. Você dorme estressado, acorda estressado, anda estressado até o almoço, vai estressado para o trabalho na parte da tarde. E esse estresse é que te mata, porque o organismo humano não foi feito para suportar isso, né? E daí decorrem milhares de doenças, desde a úlcera, gastrite, né, problemas cardíacos como arritmias, hipertensão, a pressão alta, AVCs, que são os famosos derrames, né, e outras coisas mais, até o câncer, que muita gente se pergunta, escuta, mas como Qual a origem do câncer? Como tanto câncer assim, né? Eu me lembro quando eu era estudante, um professor nosso chamou a turma inteira para ver que uma paciente que tinha câncer de seio. E sabe o que ele falou? Vejam agora, porque nunca mais vocês vão ver uma doença dessa. Era raro mesmo. Era raríssimo. Isso faz o quê? 40, 50 anos? Hoje até jovem está tendo. Exatamente. Então, doenças da atualidade muito ligadas a isso, né? Toda vez que você tem um estresse, o corpo derrama através das glândulas suprarrenais
o cortisol no sangue. O cortisol, a adrenalina, que são 2 hormônios que vão fazer com que o indivíduo realmente reaja a uma situação de perigo, vamos dizer, né? O grande problema é o que eu te falei, é o estresse sendo mantido a todo tempo, porque esse estresse que você reage, o corpo imagina que você vai reagir e logo os níveis de cortisol e adrenalina vão voltar ao normal e você vai seguir sua vida normal. O problema é que vivemos estressados, vivemos com raiva, como diz o Zerbini. Cortisol sem parar, é isso? Aí, cortisol sem parar. E ele faz muito mal quando... Mas muito mal. Primeiro, embranquece os cabelos. Segundo, altera a textura da pele. Terceiro, aumenta a pressão arterial e deixa ela aumentar. Daí a gente fica tentando frear isso com remédios, né? Quarto, ela deixa você irritadiço, então você passa quase que a ter uma outra personalidade. A família fala, puxa vida, mas ele não era assim. A mulher fala, você não era assim quando eu namorava, né, com você. Agora se virou isso, né? Ele virou isso, quer dizer, um indivíduo permanentemente estressado. Como diria o Zerbini, permanentemente raivoso. E tem algo para fazer contra o estresse? Ou é remédio mesmo, tem que tomar? Olha, remédio a gente dá no consultório, infelizmente a gente tem que dar, porque os conselhos precedem os remédios e a gente aconselha muito. Agora, quem muitas vezes escolhe, opta por vamos dizer, um perfil de vida competitivo, altamente combativo, né, naquele tipo de trabalho, naquele tipo de afazer, dificilmente ele, vamos dizer, distensiona, né? É como um violino que você vai cada vez mais apertando a corda. Ela vai ficando cada vez mais esticada, né? Até uma hora que arrebenta. Primeiro remédio e depois... Os remédios existem muitos. Tanto é que a indústria farmacêutica hoje fatura, né, o que quer e o que não quer com remédios que são ditos medicamentos para abaixar o nível tensional do indivíduo, né? Para fazer dormir. Hoje, quem é que dorme bem? Muito pouca gente, né? A grande maioria tem dificuldade para pegar o sono. Quando dorme, pega o sono lá pelas 2 horas da madrugada, acorda, não consegue dormir mais, fica dormindo picado e aí começa a tomar remédio, vai se intoxicando de medicamentos. Mal sabe que, primeiro, o sono é, dentre tudo o que nós temos, exceto respirar, que eu acho que é a função mais vital que nós temos, o sono é, em segundo lugar, o mais vital que nós temos, porque é ali onde você conserta o que está estragado no corpo. Se você não dorme, você não tem oportunidade de consertar. Então você vai, estragado mesmo, vencer o dia que amanhece, né? A segunda coisa, Marcelo, é que você tem ali, naquela intoxicação pelo sono, pelos remédios, para dormir, um estresse violentíssimo. Então você já acorda no outro dia estressado, vai trabalhar estressado e as coisas só pioram. Você vai aumentando os degraus do seu estresse, ou, como diria o Zerbini, da sua raiva. Doutor Sheida, muito obrigado. Volte mais vezes para conversar mais. Grande abraço. Muito obrigado. Agora eu vou te dar uma dica importante. Chegou a hora de dar mais um passo nessa jornada inspiradora que faz parte do seu propósito de vida. Na Unifil, você pode ingressar com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e ainda garantir bolsa de 20% a 100% para todo o curso, com a garantia da satisfação e crescimento profissional. Presencialmente ou à distância, estude em uma das melhores universidades do país, com a qualidade e tecnologia de quem é nota máxima no MEC. Explore fronteiras, transcenda limitações e, acima de tudo, supere suas expectativas. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels and any objective, be it business, travel or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started.
a importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Vamos falar um pouco de saúde dos homens aqui. Estamos com o Dr. Luiz Gustavo Toledo, urologista da equipe da Urolite, e vamos conversar um pouco especialmente sobre a questão da próstata e uma técnica que, inclusive, eles estão dando curso sobre isso para o povo do Paraná e do Brasil inteiro. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, audiência. Muito obrigado pelo convite. Antes de falar da técnica, o problema é que a próstata, em muitos homens, aumenta, não é isso? Exato. A partir dos 45 a 50 anos, existe uma prevalência maior do crescimento da próstata, principalmente conforme vão se passando os anos, a próstata aumenta de tamanho e pode provocar alguns sintomas, né? E são esses pacientes que são os candidatos a tratamento inicialmente clínico com medicação e em casos bem selecionados, em que não respondem ao tratamento medicamentoso, podem vir a precisar do tratamento cirúrgico quando existe alguma complicação ou uma falha ao tratamento clínico. Só para esclarecer, quando a próstata aumenta, há casos em que ela volta ao normal sem nada ou não há? Porque há homem que fala, isso aí não é nada. Eu já vi muitos amigos meus, eu tô ruim, por que você não vai no médico? Não, porque não tem problema não. Ela volta não? Não, a partir do momento em que a próstata começou a crescer, ela tem a tendência a ter um crescimento. Em alguns homens ela vai ter um crescimento maior, chegando a próstatas grandes e muito grandes, né? Nós consideramos isso maiores do que 120 gramas, por exemplo. Mas a maioria dos homens vai permanecer com uma próstata de tamanho médio, entre 30 e 80 gramas. Mas esse quadro não é reversível sem usar alguma medicação ou sem passar por algum tratamento cirúrgico. A próstata ela cresce e ela vai permanecer ou daquele tamanho ou vai evoluir em tamanho ao longo da vida. E sem nenhuma... vamos dizer, sem nada, que se não fizer nada do ponto de vista médico, vai dar problema. Isso é tranquilo, né? Exato. É importante o acompanhamento com o médico urologista justamente para saber em que momento intervir. Nem todos os pacientes com crescimento benigno precisam de intervenção, seja ela clínica ou cirúrgica. A boa parte dos pacientes vão passar a vida toda sem manifestar grandes sintomas ou com poucos sintomas controlados com medicação. Por isso é importante o acompanhamento. E aí, nesse momento, com o acompanhamento, o médico vai delinear, vai decidir qual é o momento de intervir. Antes de falar da cirurgia, nas redes sociais, um monte de gente falando em chá, em remédio caseiro. Isso aí, doutor, dá em quê? Bom, boa parte dessas linhas alternativas de tratamento não tem estudo científico provando o seu benefício. Pode ser que tenha um benefício? Pode ser. Porém, não se foi feito alguns estudos para que possamos orientar que use esse tipo de tratamento, né? Existem inúmeros estudos mostrando o benefício das medicações já conhecidas, por isso nós utilizamos as medicações clássicas da indústria farmacêutica. Tem gente que vai nessa e aí não vai no médico e quando vai já é tarde demais, né? Exatamente, esse é o grande problema. Acha que a medicação alternativa, o chá ou alguns tipos de tratamentos alternativos são benéficos e chega em algum momento em que a doença perde o seu timing de tratamento e às vezes temos que tratar em momentos já avançados, já com doença já com repercussão sobre os outros órgãos, por exemplo, bexiga e rins, né? Agora, você falou, em alguns casos tem a indicação para cirurgia. O Dr. Luiz Gustavo Toledo, que inclusive estudou na Europa sobre isso, sobre essa cirurgia, explica essa técnica e como é que vocês fazem daí?
Uma parte desses pacientes com o crescimento benigno da próstata, né, que é o que o pessoal conhece como a próstata inchada, vão precisar de um tratamento cirúrgico, né? Existem algumas indicações para cirurgia, que incluem repercussões sobre os outros órgãos associados à próstata, como também a falha ao tratamento clínico. Nesses pacientes nós utilizamos algumas terapias cirúrgicas para tratamento. A terapia mais conhecida até então era a cirurgia de raspagem da próstata, que é a ressecção endoscópica da próstata. Foi muito usado. Que foi muito usada, é uma técnica já utilizada desde a década de 30, em que a técnica cirúrgica é retirar todo o adenoma que comprime o canal da urina, né? A ressecção conseguia tirar parcialmente esse adenoma, cerca de 40% a 50%. Com o advento da enucleação endoscópica, que é a técnica HoLEP, que nós tivemos a possibilidade de introduzir aqui na região, nós conseguimos remover toda a doença, remover todo o adenoma. Dessa forma, o risco da doença voltar no longo prazo, ele é mínimo. Poucos pacientes vão precisar de nova intervenção, nova medicação no futuro, quando comparado à técnica clássica, que seria a raspagem. E o HoLEP, para entender melhor, ele inclui o laser, é isso? Exato. O HoLEP é uma sigla do inglês, que é Home Laser Enucleation of the Prostate, que é a enucleação endoscópica da próstata utilizando um laser de Home. O que o laser faz é identificar, né, ajudar na identificação do plano cirúrgico, do local da remoção do tecido. Então nós utilizamos o laser de Home para identificar o limite entre a doença e o tecido sadio e dessa forma remover toda a doença, mantendo o tecido sadio da próstata ao redor. Todos estavam aqui em Londrina esse ano, deu um curso inclusive para médicos que querem aprender sobre essa técnica. Conta pra gente. Exato. Como é uma técnica que vem sendo introduzida em larga escala no Brasil, muitos médicos nos procuram para ajudar nesse aprendizado. Então nós tivemos agora no mês de maio um curso que nós tivemos médicos do Brasil todo, tivemos médicos de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, em que fizemos 17 cirurgias endoscópicas, treinando esses colegas para que eles aprendam essa técnica e possam levar aos pacientes deles essa nova técnica. E você acredita que esse tipo de cirurgia vai avançar ainda mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. A busca aumentou muito, nós temos viajado o Paraná, o interior de São Paulo, treinando os colegas, nós vamos até o local onde está o paciente para ajudar os colegas a realizar essa cirurgia e eu acredito que essa é a técnica que se tornará o padrão ouro no futuro. Em 30 segundos, doutor, tem como se prevenir? Você, o homem que tem 20 anos, para não chegar numa idade mais avançada com um problema como esse na próstata? Não existe uma prevenção clássica, uma medicação ou uma intervenção de mudança de estilo de vida, mas nós sabemos que homens que se mantêm magro, que fogem do sedentarismo, que têm uma boa rotina saudável, uma boa alimentação, têm uma tendência melhor a evoluir com problemas menores na próstata, tanto quando nós falamos de crescimento benigno quanto de câncer. Mas não é uma regra geral. Alguns homens, principalmente pela carga genética, acabam tendo maior chance de desenvolver a doença. Dr. Luiz Gustavo Toledo, muito obrigado. Volte mais vezes. Grande abraço para você. Com certeza. Muito obrigado. Agora eu vou te dar uma dica importante. Chegou a hora de dar mais um passo nessa jornada inspiradora que faz parte do seu propósito de vida. Na Unifil, você pode ingressar com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e ainda garantir bolsa de 20% a 100% para todo o curso, com a garantia da satisfação e crescimento profissional. Presencialmente ou à distância, estude em uma das melhores universidades do país, com a qualidade e tecnologia de quem é nota máxima no MEC. Explore fronteiras, transcenda limitações e, acima de tudo, supere suas expectativas. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation.
You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. É hora de falar sobre sucessão familiar aqui no programa Militão e Militão, com Otávio Scandelai. Vamos ver se ele vai dar continuidade ao tema ou se ele trouxe outro tema hoje. Boa noite, Scandelai. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão. Não, vamos continuar assim, porque semana passada a gente trouxe a Maria Vital aqui, né? Convidado especial. Convidado especial, uma fortaleza, uma mulher. Para vocês terem uma ideia, falar um pouquinho sobre ela, para ilustrar só que ela esteve aqui, né? Ela fez uma doação, ela pessoalmente, para a Fundação Rosário de apenas $250 mil. Uau! Ela doou para $250 mil para a Fundação Rosário. Você tem uma ideia. Coisa impressionante, hein? É impressionante. E aqui na conferência ela doou, assim, na hora, assim, $3 mil ali para os projetos rotários. Projetos rotários. Quer dizer, uma pessoa fantástica, ela realmente está no cargo que ela está porque merece. É uma professora, é uma aposentada da Justiça Federal, coisa assim, quer dizer, está uma situação bem tranquila, né? Opa! E ela não tem mais do que 1,30 m, bem pequitinha, quer dizer, então... Quem falou que tamanho é documento, né? Tá, exatamente, gente, que é essa a questão. Então, muitas vezes nós, inclusive eu cometi até esse erro aqui. Eu tenho uma das gêmeas, que é a Patrícia, ela é menor que a Priscila. Eu não dei, assim, o devido respeito. E a Patrícia é fantástica, né? Ela é uma sumidade também, tanto quanto a Priscila. Então, pai... É preciso tomar muito cuidado com essas pechas que nós colocamos muitas vezes nas pessoas e às vezes nos filhos. Então, jamais a gente pode colocar que A, B ou C, o pai e mãe tem que ser o mais neutro possível nessa questão, Marcelo. Gostei da colocação, neutro. Muito bem, mas voltando ao solstício, que é para terminar essa saga, né? Que é a mudança de comportamento, né, do planeta, conforme nós lemos a semana passada. E o solstício ele provocou uma mudança, inclusive na questão da religião, porque como ele lá em dezembro ele muda, né? Então as tribos pagãs tinham as crenças, como tantas crenças que ainda há até hoje, não, Marcelo? São milhões de crenças. Muita crença que nós temos. Então, o solstício veio e mudou para o cristianismo, que também se alastrou pelo mundo e hoje tem uma pleiade bastante grande, né? De quem crê no Cristo, neste moço que veio, fez o seu papel, aliás, um papel muito bonito, né, Marcelo? Muito bonito. Não, muito bonito. Isso não se discute. Não está discutindo aqui o jeito nenhum. Não é? Nós estamos falando do solstício e das mudanças. E os mais inteligentes na época, do Cristo, no caso, né? Na mudança do solstício, porque em algumas partes do mundo só fazia-se festas pela mudança, né? Do solstício. Só isso. É isso aí. E aí, então, o cristianismo aproveitou essa época, essa data, e colocou como se Cristo tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Mas hoje há uma indicação de que não é bem essa data, não é isso? Mas também não estamos aqui discutindo isso daí, não é essa a questão. Se for ou não for, não importa. O que importa é que está aí
já há 2000 e tantos anos, né, Marcelo? E 2024. Isso. exatamente. E a coisa vem acontecendo. Então, a gente vem assim falar um pouco aqui da influência do solstício, que influenciou nas religiões, nas crenças da época e até hoje. Até hoje tem uma marca aí. Tem uma marca. O cristianismo está muito forte, mas nós temos também o islamismo, que está vindo aí também com uma força muito grande. Nós temos o candomblé, nós temos... na época, lá atrás, o rei do vinho, o rei sol, o rei lua, Deus, né? Não era né? Rei Deus. Tá? Então, gente, pai, mãe, e nós, até eu já discuti muito a religião, mas eu estou aprendendo a não discutir religião, Marcelo. Tem risco até de sair na mão, né? Como os caras falam. Guerras. Foram por causa disso? Foram por causa disso. Grandes guerras, muitas guerras aconteceram justamente pela discussão religiosa ou na crença de cada um. Então, pai, você precisa ensinar para o teu filho, para a tua filha, não discutir religião, cor, quer dizer, o credo e cor. Cor, cada um tem o seu gosto. É verdade. Gosto não pode discutir, que é uma marca de cada um de nós, e que é indiscutível. Exatamente. Tá? Então, a gente precisa chegar a um ponto, um dia, que eu creio que chegaremos, em que nós não haveremos de discutir coisas banais tais qual esta. Pô, se eu creio em A, B ou C, qual o problema? Respeito e vamos seguir. Seria interessante o respeito. Então você, Otávio, você respeita? Eu ainda estou aprendendo, se vê. Respeitar. A respeitar. Não é um processo fácil. Não. Está muito enraizado em nós essa coisa de discutir sobre gosto, raça, cor, credo e bobagem. Não dá nada, tá? A gente deve discutir projetos bons, que leva a humanidade a viver um plano melhor, um plano mais cordato, mais cordeiro e mais leal. Mais leal, é o que nos falta um pouco. Então, meus caros, minhas caras, é muito bom podermos falar, expressar a nossa ideia, mas nunca chegar à discussão, dialogar sempre. Isso é que Deus quer. Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.